Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Confira os destaques desta semana. Mulher morre após passar por atendimento na UPA e ser liberada. Enfermeiros protestam contra não pagamento do novo piso. Secretário de Aprígio fala desaforo para a assessoria da vereadora Érica. Aprígio faz muro na UBS do Parque Laguna para evitar invasão. Taboão da Serra tem aumento de roubo de mais de 60% e lidera ranking no estado, na Grande São Paulo e entre municípios vizinhos. Aprígio acumula quase 11 milhões de prejuízo em obras paralisadas, diz Tribunal de Contas. Governo Aprígio deixa ir embora mais de 100 médicos e alardeia que vai trazer só 6 profissionais do programa federal. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta. Vamos para os nossos destaques de hoje, começando comigo. Mulher morre após passar por atendimento na UPA e ser liberada. A matéria foi veiculada no SBT. Você vai ver agora. Veja aí. Família de uma mulher de 28 anos, moradora de Taboão da Serra, aqui mesmo na Grande São Paulo, afirma que ela morreu por conta de negligência médica. A jovem procurou atendimento em uma UPA. Ela foi liberada e desmaiou ao chegar em casa. A declaração de óbito aponta que ela sofreu um infarto. Mas a família não concorda. Roda pro Brasil, vai lá. Iris Meireles da Silva tinha 28 anos. No último fim de semana, a mulher procurou essa unidade de pronto atendimento em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, após se sentir mal. Iris estava a caminho do trabalho quando se queixou de tontura e mal-estar. Ela já não acordou tão bem, mas ela foi trabalhar. Mas no meio do caminho, no meio do escadão aqui atrás, ela teve tontura. Aí ela parou, respirou, para ver se na hora que passou a tontura, ela seguiu o caminho dela para o trabalho. Segundo familiares, o médico fez a prescrição de 5 medicamentos. Depois de ser atendida, ela foi liberada. O irmão contou que ao chegar em casa, Iris foi descansar e que os sintomas ainda não tinham melhorado. Ela deitou, começou a gemer de dor. E nesse que ela começou a gemer de dor, ela foi virar na cama, já caiu no chão, já caiu desacordada. Após desmaiar, a vítima foi socorrida pelo SAMU à unidade mista em Taboão da Serra. Em nota, a administração do hospital informou que Iris chegou sem apresentar os sinais vitais e teve a morte confirmada no local. A família acredita que ela tenha sido vítima de negligência médica durante o atendimento na UPA. A declaração de óbito aponta que a mulher sofreu infarto agudo do miocárdio. Amigos e familiares estiveram no cemitério da Saudade, onde o corpo de Iris foi sepultado. Pois bem, você viu aí a matéria que saiu aí no SBT, inclusive o apresentador Adilson Oliveira disse que vai ficar em cima, vai acompanhar e o Roda de Fogo também vai acompanhar. Mais um episódio lamentável na situação ali na UPA, Adilson Oliveira. Dessa vez, infelizmente, nós tivemos mais uma morte, talvez aí vai ser investigado, mas tudo indica que seja negligência médica, Adilson Oliveira. Márcio Cancian e você que nos acompanha, a vítima é a moradora Iris Meireles da Silva, de 28 anos, como você viu aí na reportagem do SBT, que procurou a UPA, né? Estava passando mal na sexta-feira, com tontura e mal-estar. Foi à UPA e o médico prescreveu 5 medicamentos, né? E pelo que eu entrei em contato, falando com a família da Iris, o médico não pediu nenhum exame. Passou esse coquetel de medicamentos, 5, sem pedir nenhum exame para ver o que esta jovem estava sentindo.
A UPA, como os demais serviços de urgência e emergência, está sob a gestão de uma nova empresa. A gente tem dito aqui, a empresa é a HBB, Associação Hospitalar Beneficência do Brasil, não é? Tem um contrato de emergência que foi assinado pelo governo Aprígio em abril deste ano. Então, tudo indica, Márcio, que esta é a primeira morte sobre suspeita de negligência médica com apenas 4 meses de gestão. Exatamente. 4 meses de gestão, já temos uma primeira morte sob sérias evidências de negligência médica. Porque para passar 5 medicamentos e não pedir um exame, como é que você pode passar essa quantidade de remédio sem pedir para saber o que a pessoa está sentindo, né? Então, a gente temos dito aqui, que esta empresa é uma empresa que não tem muita experiência no campo da administração, em relação... Entre parênteses, vem trabalhando com médicos muito novos, no início de carreira. Sem experiência, para entender... Pronto-socorro. E pacientes que estão numa situação, né, crítica de saúde, estão passando mal, né? Muitas vezes com problemas graves, né? Como foi o caso da Iris, e não foi feito nenhum tipo de exame. Eu quero até lembrar, Márcio, que há 2 meses, no dia 27 de junho, aqui no Roda de Fogo, nós trouxemos o caso daquela senhora de 75 anos, moradora de Taboão, que também foi à UPA. Ela foi acompanhada pela filha, e aí a médica, depois de a idosa ficar lá, das 4h30 da tarde até às 7h30, ou seja, 3 horas, ela só foi atendida, o primeiro atendimento, depois que a filha reclamou. Muito bem. Aí, quando passou no consultório, a médica disse, eu até anotei aqui, que era que a idosa só estava com uma sinusite. E aí a filha chamou a atenção e falou, olha, doutora, eu estou preocupado porque minha mãe está com muita tosse. Mas a médica não quis saber, ela disse assim, a filha pediu que a mãe passasse por um raio-x, e a médica disse, não tem necessidade de pedir raio-x. Eu não peço. A médica falou para a idosa e para a filha da senhora. Não é? Então é isso que a gente tem dito aqui, que essa empresa tem profissionais ou novatos ou sem experiência, né, recém-formados ou sem experiência para atender em pronto-socorros, Márcio. Lembrando também, agora nós vamos aos números, a prefeitura está pagando 17 milhões a mais do que a SPDM, né? 17 milhões a mais, e a Dilson Oliveira, nós estamos aqui a apurar, nós recebemos aqui um levantamento do Sombra Oliveira, mas nós temos que apurar que a prefeitura fez um novo acordo com a HBB, hein? A apurar, mas nós temos alguns dados aqui. O contrato teria sido assinado em 2 de agosto de 2023 a 1/8 de 2024. O valor, Adilson Oliveira, R$ 56.216.133,12. Isso significa um aumento de mais R$ 2 milhões em relação ao contrato antigo. Não tem como, nós ligamos e entramos em contato com a prefeitura para saber sobre esse contrato. Entramos em contato também para a Comissão de Saúde para saber sobre esse contrato. Ninguém soube explicar para a gente. Talvez agora entre no portal de transparência, mas nós estamos apurando, Adilson Oliveira, se era 17 milhões a mais em relação à SPDM. Agora são mais 2 milhões a mais. Nós estamos pagando 19 milhões a mais a Adilson Oliveira para o atendimento piorar. Pois é, a promessa, né, quando foi retirada a gestora anterior, a SPDM, a promessa
era de trocar a empresa para melhorar o atendimento. E aí a gente está vendo aí mais um caso, né? E no caso agora, morte de uma paciente de 28 anos. Márcio, nós estivemos, Márcio, você que nos acompanha, Márcio, nós estivemos na sessão da Câmara Municipal dos Vereadores na terça-feira passada. Os vereadores subiram lá, fizeram um discurso, né, em relação à SPDM, em relação ao Hospital Geral de Pirajussara, mas não falaram nada sobre a UPA, que é responsabilidade direta dos vereadores fiscalizar. O que nos deixou, telespectadores, você que nos acompanha, não teve uma palavra sobre o que aconteceu na UPA, um absurdo, é um crime que os vereadores, principalmente o enfermeiro Rodney, estão preocupados agora, viraram um pouco agora a casaca, né? Viraram, entre aspas, a casaca, estão atacando o Hospital Geral, o HGP, né? Onde lá está a SPDM que administra por conta do Estado. Agora estão virando a casaca, mas não dirigir uma palavra sequer à família, ao absurdo que aconteceu na UPA. Eles parecem, Adilson Oliveira, que estão com os olhos vendados para a cidade de Taboão da Serra. Ou os vereadores são omissos ou são coniventes, Márcio, para não falar nada sobre um serviço impressionante, né, cuja fiscalização é responsabilidade dos vereadores. Né? Agora, só para ilustrar essa postura dos vereadores, eu estava conversando ali na galeria da Câmara e vi 2 assessores de vereadores conversando sobre a reclamação em relação ao Hospital Geral do Pirajussara. Aí um assessor falou assim para o outro: quando tem casos assim, eu encaminho pacientes aqui de Taboão para São Paulo, nem mando aqui para Taboão da Serra, mando até para Interlagos, ou seja, muito longe, em São Paulo ainda muito longe de Taboão. Aí um outro assessor falou o seguinte: olha só para você ver a situação crítica da saúde municipal em Taboão da Serra. O outro assessor falou assim: a gente encaminha para pronto-socorro em São Paulo. Vai mandar para o Antena ou para a UPA para depois a pessoa morrer e o nosso vereador, perder o voto? Olha a situação que um assessor de vereador falou, dizendo que realmente a saúde de Taboão da Serra, sob a gestão do governo Aprígio, né, tem esse estado, né, não atende bem e faz a pessoa correr o risco de morrer, caso da Iris, de 28 anos, Márcio. Lamentável. Então vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. O meu primeiro destaque é que o governo Aprígio deixa ir embora mais de 100 médicos e alardeia que vai trazer 6 profissionais de programa federal. Muito bem, o governo Aprígio deu o braço a torcer e admitiu que a situação, o quadro de médicos para atender nas unidades básicas de saúde é caótico. Ou seja, muitos médicos debandaram, foram embora de município porque o governo Aprígio, primeiro, não tem gestão. Segundo, não tem nenhuma política de valorização salarial e mesmo um valor de salário para médicos para atrair para trabalhar em Taboão da Serra. Então o governo Aprígio não tem esse compromisso de segurar os médicos, os bons médicos, e atrair os médicos para atender a população em Taboão da Serra. Principalmente nas UBSs, que é a porta de entrada do paciente. Márcio, você que nos acompanha, você está com algum problema de saúde, você vai na UBS primeiro para ter um acompanhamento, não é? Então, o governo Aprígio, desde o começo da gestão, perdeu cerca de 100 médicos, até mais, porque até 2020, Taboão da Serra tinha cerca de 200 médicos atendendo nas 13 unidades básicas de saúde. Clínico, pediatra, ginecologista, psiquiatra, e agora tem cerca de
90, 88. Há quem diga que até mais médicos já foram embora. Você até disse aqui no programa anterior que tinha até um psiquiatra no PSI, no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, ficou doido, né, que estava lá e pediu a conta. pediu a conta. Então, esse levantamento que a gente teve mais recente é de abril, que haveria só cerca de 90 médicos na rede municipal na atenção básica. Nós não estamos nem falando dos médicos de especialidades, que também está tendo uma redução. Muito bem, só tem cerca de 90 médicos atendendo na atenção básica. E agora, na sessão passada, finalmente o governo Aprígio teve uma atitude de tentar atrair mais médicos para o município. Agora, através de um programa do governo federal, o programa Mais Médicos. Mas aí, né, com aquele oba-oba que já é de praxe na Câmara, a gente imaginou, puxa vida, agora vai vir um número, né, satisfatório, grande de médicos para atender a Taboão da Serra. Qual foi a surpresa em saber que, embora haja esse déficit gigantesco de médicos, o governo Aprígio só vai trazer 6 médicos, 6, do programa federal Mais Médicos para Taboão da Serra, Márcio. Se você for comparar, por exemplo, Itapecerica da Serra, que tem 100 mil habitantes a menos que Taboão da Serra, vai trazer 26 médicos do novo programa Mais Médicos do governo federal. E Taboão da Serra, apenas 6. O governo Aprígio tem compromisso com a população, Márcio? Nenhum. E outra, o que espantou a gente é o alardeamento, né? A festa. Fizeram uma ênfase. Parecia que estava 6 médicos. solucionado o problema de pagar de médico. Acabou o problema aqui em Taboão da Serra, com um déficit de mais de 100 médicos. Nós estamos com 80, 88, acabou de dizer agora, recebemos só 6. Então, lamentável, uma vergonha, esse alardeamento, essa coisa toda que estão recebendo 6 vezes, que não vai dar nem para um pouco cheiro. 3 médicos vai ter que ficar de plantão e os outros 3 vão trabalhar. Quer dizer, tá vendo? 3 médicos de plantão, né? Para 14 UBS, mais ou menos. 13 UBS. 13 UBS. O que é, né? E o resto? Ainda tem o CAPSI. Não, tem sem contar o resto. Agora, a festa que estão fazendo, eles deviam comentar: isso é um absurdo, seu Lula. Tinha que ver 30, tinha que ver em 40, 50. Como só 6? Agora, Marcos, sabendo a verdade, que é o município que pleiteia o número de médicos. Por exemplo, os critérios, eu apurei com um profissional, um gestor da saúde da região, ele disse que os critérios o critério populacional e a vulnerabilidade populacional. Ou seja, o critério de população, Taboão tem cerca de 300 mil habitantes, né? E o déficit de profissionais para atender nas UBS. Então isso não foi observado. O governo Aprígio não se atentou a isso. Agora eu quero chamar a atenção, só para finalizar, que o governo Aprígio aprovou em lei, na terça-feira agora, um auxílio, porque há uma contrapartida, o governo federal encaminha os médicos, mas os municípios têm uma contrapartida. Qual que é? Aprovar um auxílio moradia e um auxílio alimentação para o profissional que vier. Auxílio moradia de R$3.000 e alimentação R$1.000. Na verdade, o total foi 3 mil, Márcio. É 2 mil para a moradia e 1.000 para a alimentação, em Taboão da Serra. Um município, só para você ter uma comparação com a falta de critério do governo municipal, governo Aprígio, falta de atenção, né? Por exemplo, um município aqui da região que tem 15 mil habitantes. 15 mil habitantes. O auxílio de moradia que vai pagar para o médico que vai vir atender aqui, eu não vou citar o nome do município para o município achar que a gente está querendo fazer uma rivalidade. Mas
há um município aqui na região que vai pagar de auxílio moradia R$ 1.500 e de alimentação R$ 700. Então, só um pouquinho a menos do que o Aprígio vai pagar. Né? O Aprígio vai pagar R$ 2.000 de moradia e R$ 1.000 de alimentação. Só um pouquinho a mais do governo Aprígio. Por isso que, muito provavelmente, os médicos não querem vir trabalhar aqui, né? Além da falta de critério, de não pleitear mais médicos, os médicos provavelmente não querem trabalhar porque o auxílio é muito baixo. O Roda de Fogo vai acompanhar isso e informar para você. Vamos para o nosso próximo destaque, então? Márcio Canciano. Continuando ali na saúde, ali, o Aprígio faz um muro na UBS do Parque Laguna para evitar invasão. Alguns moradores do Parque Laguna estão vendo ali o movimento, Adilson Oliveira, e estão dizendo assim: olha que maravilha, o Aprígio retomou a obra aqui da UBS, enfim, vamos ter uma UBS aqui. Nada, não é, tá? Para você, moradores aí do Parque Laguna, não vai retomar a obra, não. Ele está fazendo este muro para evitar a invasão, para que o UBS, guardadas suas devidas proporções, não torne-se uma arena, né? Que entram lá e vão destruir muros ali, paredes e a pouca coisa que tem ali, né? Entre aspas, guardadas suas devidas proporções. Ele vai estar fazendo um muro. Veja aí o vídeo. Você viu aí então ele fazendo o início, né, fazendo o muro, e até de certa forma está os moradores estão pensando que vai retomar a obra. Não retomou. Mas eu pergunto para você, mediante esse vídeo, Adilson Oliveira, se o terreno, segundo o Aprígio, é da CDHU, o que a prefeitura está fazendo lá dentro? Pergunto para você. É uma das perguntas que não tem explicação, né? Na verdade, é uma evidência de que o argumento do Aprígio, de que não pode terminar a obra, porque, primeiro, a obra vai cair, e segundo, porque é um terreno que é da CDHU, não se sustenta, né? Se ele está se interferindo lá, quem deveria fazer o cercamento seria a CDHU. Seria, exatamente. Agora, se ele teve essa iniciativa, já está bem tarde, né? Já aconteceu de tudo lá, até incêndio atrás, no terreno já aconteceu, né? Quase que pega fogo na UBS. Incêndio até com suspeita de ter sido criminoso. Né? Agora, o fato é que a população local precisa da UBS. Até agora, o governo é um governo de ilusão, está iludindo, mexendo lá, criando uma expectativa, gerando ansiedade na população local, de que a obra vai ser finalizada, mas não vai, é só para cercar mesmo, não vai ter nenhum tipo de continuidade lá. E pior, ainda não encontrou um novo local para instalar a UBS. Márcio. Outra falácia do governo Aprígio, outra falácia. Nós estamos procurando local para implantar a UBS aqui. Falácia, mentira. Até agora, pelo menos até hoje, né? Pelo menos até hoje é mentira. Que até agora não trabalharam para encontrar, não encontraram, e agora vem a minha opinião, nem vai encontrar. Os moradores aí do Parque Laguna vão ficar sem essa UBS, Adilson Oliveira. Vereadora Érica, a senhora tem que ser um pouco mais incisiva na cobrança. A senhora sempre subiu à tribuna na sessão também nesta terça-feira,
dizendo que a senhora tem um compromisso com a instalação de uma UBS aí no bairro, mas até agora o governo que a senhora defende ainda não fez nenhum movimento para que de fato a população seja atendida com uma unidade básica de saúde. O seu apelo está muito fraco, vereadora. Nós vamos acompanhar. Então, próximo destaque com Adilson Oliveira. Vamos falar sobre segurança. Taboão da Serra tem aumento de roubo de mais de 60% e lidera ranking no estado, na Grande São Paulo e entre municípios vizinhos. A Secretaria de Segurança divulgou os novos números da criminalidade em relação a julho, ao mês de julho, e a situação de Taboão da Serra continua crítica, né? Em relação aos roubos, nós preparamos gráficos para mostrar para você, até a gente comparando a situação de Taboão da Serra com a região, com o estado, a Grande São Paulo e os municípios vizinhos, mas para não ficar muito cansativo, você pode ver os números. Eu quero só destacar, em relação ao mês de julho, Taboão da Serra teve um aumento de roubos de 65%. 65% em julho, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Aí eu vou citar os números, você está vendo aí no gráfico, só para comparação. Grande São Paulo com a capital, ou seja, os 38 municípios, mais a cidade de São Paulo, não teve aumento, teve diminuição de 4%. O estado de São Paulo, como um todo, também diminuição de 4%. Grande São Paulo sem a capital, mais 4%. O único dado com alta de roubos de 4% foi a Grande São Paulo, sendo que Taboão da Serra teve 65%. Agora, comparando o mês de julho em relação aos municípios vizinhos. Itapecerica da Serra teve um aumento de roubos em julho de 33%. Cotia, 37%. Embu, 44%. Sendo que Taboão teve 65%. Nesse dado, comparando com os outros municípios da nossa região, vale a pena citar o número absoluto. Taboão da Serra, em julho, teve registro de 206 roubos, contra 125, veja só, 206 contra 125 em julho de 2022. Embu, 140, teve 97. Cotia, 93, teve 68. Itapecerica da Serra, 130, tinha tido 98. Então, nos outros municípios vizinhos também houve alta de roubo, mas muito menos do que em Taboão, onde o aumento foi de 65%. Agora, comparando, ou melhor, os dados acumulados de janeiro a julho de 2023. Em Taboão da Serra, 29% de aumento. Grande São Paulo com a capital, menos 2%. O estado de São Paulo como um todo, menos 2%, teve redução. Grande São Paulo sem a capital, menos 1,5%. Então, nesses três grupos, o crime de roubo diminuiu. Em Taboão da Serra, aumentou 29% de janeiro a julho deste ano. Em números absolutos, enquanto de janeiro a julho do ano passado tinha sido 919 roubos, agora foram 1.186. Agora, comparando com os municípios vizinhos. De janeiro a julho deste ano, Itapecerica da Serra teve redução de 20%, Embu, mais 14%, Cotia, mais 15%, mas Taboão, muito mais 29%. Então, esses são os dados referentes a roubo em Taboão da Serra, em uma escalada que não para de subir, Márcio, né? E muito acima dos números em relação à região, ao estado ou aos municípios vizinhos.
Os números que você acabou de citar, eles assustam. São números assustadores. Eu tenho que pedir socorro. A saúde tá na UTI. A segurança, não sei onde é que está. Doutora Michele, por favor, coopere. Eu sei que nesses números a senhora não é a culpada, né? Porque a segurança é do Estado, mas eu não estou vendo a GCM trabalhando como antes. Eu não sei se a GCM está um pouco freada, vamos dizer assim, entre aspas, pisou no freio, alguma coisa, eu não estou vendo. Eu não estou vendo, porque os números estão subindo e a GCM ativa, ela não teríamos esses números. A valorosa GCM ativa, trabalhando com afinco como é normal, esses números não teríamos, Adilson Oliveira. Lamentável, vergonhosamente esses números, a gente tem que pedir socorro. Na sexta-feira passada agora, Márcio, dia 25, por volta das 11 horas da noite, uma dupla em moto perseguiu um grupo de jovens e uma moça que saía da escola, a escola Edgar Francisco, ali no Jardim Guaciara. Você está vendo até parte do vídeo aí, dessa perseguição, em que a jovem ficou totalmente desesperada por conta dessa ação de criminosos. E aí, um outro caso, bem rapidamente, é que no sábado agora, uma dupla de criminosos em moto tentou furtar uma moto que estava estacionada ali na rua Almir Ribeiro. Ela fica próximo ao Açaí, ali no Pirajussara, a cerca de 200 metros da base da Guarda Civil Municipal. Aí até o tenente da CAL, um especialista de segurança, comentou que base não resolve o problema da insegurança. Tem que desmanchar tudo, né? Aí até o Dacal completou. O que resolve a segurança é ronda, é as viaturas circulando pela cidade e abordagem. Abordar criminosos, agora, muitos em motos, aterrorizando a população de Taboão da Serra. Márcio Cancian. Nosso próximo destaque é comigo. Taboão da Serra acumula quase 11 milhões de prejuízo em obras paralisadas. Diz Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Adilson Oliveira. Os dados são do primeiro trimestre de 2023, hein? O valor exato são R$10.643.002,60. São 4 obras ainda paralisadas. O dinheiro são todos do âmbito das obras, 100% municipal. As obras são o CER, o Parque Temático do Parque das Hortênsias, o Complexo da Mulher e a UBS Laguna. E, curiosamente, hoje, quarta-feira, o Aprígio convidou a imprensa e alguns secretários e alguns LMs, Adilson Oliveira, para visitarem as obras. Foram no Centro de Referência da Mulher e depois não sei mais qual, acho que não tem mais. Acabou. Parque Linear, talvez. Então, olha a cara de pau do Aprígio. Vamos reunir a imprensa, secretários e LMs para visitar as obras. Me responda, que obras? Que o Centro de Referência da Mulher não é uma obra, é uma reforma, É uma reforma? Na verdade, ali foi construído. O Complexo da Mulher é aquele equipamento, Márcio, que vai reunir aqueles 3 serviços. Delegacia da Mulher, o Conselho Tutelar e a Coordenadoria da Mulher. Essa é uma obra, estava parada desde o governo. O governo Aprígio parou essa obra iniciada no governo passado. Só retomou no final do ano passado e está a passos de tartaruga. Corrigindo, então, é uma continuação, uma continuação da obra, corrigindo, então, perfeitamente. Olha, então, eu acho que é cara de pau. Vamos visitar as obras, convidar todo mundo para passear, visitando as obras. É um absurdo também
o Aprígio. E a cidade já acumula quase 11 milhões de prejuízo e, pelo que me consta, vai continuar com esse prejuízo. Eu quero saber quem vai pagar esse prejuízo. Pergunto para você, Adilson Oliveira. Eu espero que as autoridades cobrem do verdadeiro responsável por causar um prejuízo à população de Taboão da Serra, que é o prefeito. Né? O que aconteceu com a Arena Multiuso? Foi destruída. A população não pode mais... Não, só um parênteses, desculpa. A Arena Multiuso está fora desse... Sim, mas se for somar a Arena Multiuso, dá mais... Então, a exemplo da Arena Multiuso, ou seja, o Aprígio tem que ser responsabilizado pela destruição da Arena Multiuso e tem que ser responsabilizado pelo prejuízo gerado pela paralisação das obras, por ter paralisado as obras. Obra paralisada é serviço que não é oferecido para a população e é desperdício de dinheiro público. Você mesmo está dizendo aí, né? Tá trazendo essa informação. Né? E agora, para retomar, é novo recurso, é novo, porque às vezes, muito provavelmente, o projeto tem que ser refeito, né? Porque já entrou infiltração, já entrou água de chuva. Né? E, por exemplo, tem obras que o Aprígio não deu justificativa. Ele deu algumas justificativas furadas. Por exemplo, no caso do SER, nem justificativa nenhuma ele deu. Né? Ali no Jardim Guaciara, em relação ao novo equipamento de fisioterapia. Parou simplesmente por capricho, né? Por conta de a obra ter sido iniciada no governo passado e deixou a população sem atendimento. Pois é. Então, que as autoridades cobrem o senhor Aprígio 11 milhões, até agora, hein? Esses valores são no primeiro trimestre de 2023. Tomara que você viu aí os resultados do TSE. Tomara que as autoridades cobrem do Aprígio, que ele vai ter que pagar. Porque se o Aprígio não pagar... Quem está pagando até o momento é a população. E não é justo. Não é justo. O Aprígio vai ter que pagar esse prejuízo. Agora o governo não construiu nenhuma escola, não construiu nenhuma creche, não construiu nenhuma UBS. Né? O governo Aprígio é chamado de um governo de um cômodo só. O que ele sabe construir é base da Guarda Municipal, né? Algum outro equipamento aí, né? Algum outro cômodo. Né? 2 cômodos. E aí gerou a piada até, Márcio, nessa atividade, nesta quarta-feira, que a caravana do Aprígio ia demorar só 15 minutos. Exato. Né? Agora porque ele tinha obra. Vamos visitar as obras. Vamos ter a início às 10 horas e o término foi às 10h15. Então acabou, a caravana acabou, todos para casa. Só para ilustrar o fato de que o governo Aprígio está há quase 3 anos. O Aprígio está sentado na cadeira há quase 3 anos e não conseguiu construir uma obra de iniciativa própria, sem contar as obras que ele paralisou. Ok, então, nosso próximo destaque é o Adilson Oliveira. Enfermeiros protestam contra não pagamento do novo piso. Secretário de Aprígio fala desaforo para a assessoria da vereadora Érica. Na semana passada, no dia 25, na sexta, uma auxiliar de enfermagem publicou um protesto em tom de desabafo, dizendo que o governo Aprígio não tinha providenciado a documentação, todos os requisitos necessários para que o governo federal fizesse o repasse para o pagamento do novo piso para os profissionais de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Eu vou ler até um trecho da postagem desta servidora, é uma auxiliar de enfermagem. Ela diz o seguinte: eu, do CINEA, auxiliar de enfermagem do município de Taboão da Serra, venho por meio deste explicitar a minha indignação com o secretário de saúde de Taboão da Serra e com os demais responsáveis
pelo departamento que administra nosso salário, visto que somos o único município da localidade que não recebeu o repasse dos valores para ajuste do piso salarial que foi aprovado e destinado pelo governo federal. Esse é um trecho da manifestação dessa servidora. O fato é que, desde essa lei do novo piso para os profissionais de enfermagem, foi aprovado em abril, e os municípios que estão com a situação regular já receberam o repasse para os profissionais referentes a 4 meses, março, maio, junho, julho, agosto. Com esses municípios que já estão com a situação regular, no quinto dia útil de setembro, os profissionais desse município, os profissionais de enfermagem, já vão receber esse valor já, inclusive, retroativo. É um valor que é acrescido ao salário base do profissional de enfermagem. Por exemplo, o auxiliar de enfermagem de Taboão da Serra, que é a categoria que recebe menos entre esses 3 profissionais, é de R$ 1.536. Então ele vai ter o complemento do piso, né? Referente para chegar em cerca de R$ 2.300, no caso do enfermagem, do auxiliar de enfermagem. O fato é que o governo Aprígio não teria feito todo o procedimento necessário para receber os recursos para pagar os profissionais de enfermagem. Por isso, essa revolta dos profissionais. Numa rede social, houve vários servidores da categoria reclamando, protestando, e o secretário José Alberto Tarifa disse que não era aquilo que as pessoas estavam falando, né? Aí ele foi cobrado a mostrar o documento, aí não se manifestou. Ele disse que enviou os documentos, disse que enviou os documentos. Mas aí cobrado a mostrar... Cadê os documentos? Cadê os documentos? Né? Agora, o fato é que na terça-feira agora, dia de sessão, a vereadora Érica Franchini subiu à tribuna e disse que, né, defende a causa da enfermagem, porque ela é também uma profissional da área, né? E quando foi feito um questionamento ao governo sobre uma reunião, né, para tratar dessa questão do novo piso, o secretário Mário de Freitas teria falado um desaforo, né, teria feito uma fala desaforada para uma pessoa da assessoria da vereadora. Veja o que a vereadora Érica falou na sessão. Também queria relatar aqui que eu estou acompanhando o vereador Rodney, a categoria da enfermagem essa que eu faço parte, que eu sou enfermeira e que eu não posso deixar de dar uma resposta para essa categoria. Então queria mandar um recado para o secretário Mário, que eu estou aguardando, vereadora Luzia, uma reunião com a categoria, e ele tinha me falado no começo do mês que iria marcar essa reunião até o dia 31 agora de agosto, e não marcou essa reunião. E mandou um recado desaforado para uma pessoa que trabalha comigo e eu não gostei. Então, eu queria dar um recado ao secretário Mário que essa vereadora é enfermeira, representa a categoria de enfermagem e está, sim, dando atenção para a categoria. O piso salarial, por erro, tá, de um funcionário lá da Secretaria de Saúde, erro de um funcionário, não veio para nossa cidade. E eu não vou deixar a minha categoria sem resposta. Estou, sim, no grupo aqui de enfermagem aqui, representando como vereadora e como enfermeira da nossa cidade. Então, Mário, muito obrigada por não ter marcado essa reunião. Muito bem, essa foi a manifestação da Érica, dizendo que o governo Aprígio trata dessa forma os profissionais de enfermagem, Márcio. Uma categoria que esteve na linha de frente, né, no tratamento dos pacientes com Covid-19 durante a pandemia. Olha, a Érica chegou até a comentar que os documentos foram, mas foi um funcionário que estão colocando a culpa num funcionário que o documento foi com erro, né? O documento foi errado. Agora, a cara
do governo Aprígio. Jogar a culpa no outro. Não, são duas coisas, jogar a culpa no outro e erros, né? E erro. Foi errado, né? Não se sabe, só que elas dizem, mas não se sabe. Se mandou, o secretário não provou o documento. E se também foi com erro, não provaram nada, não deram os documentos. Mas olha, tem um nome, incompetência, que vai diretamente influir no bolso das nossas queridas auxiliares de enfermagem. Auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. É uma gestão, Márcio. O governo Aprígio não tem respeito. Aprígio, o senhor não tem respeito pela categoria da enfermagem. O senhor não tem respeito. Aliás, desde o começo da gestão, quando o senhor deixou os funcionários públicos do lado de fora, na rua, e falou com eles, né, com a cerca no meio. O senhor não teve capacidade de receber os funcionários públicos dentro da prefeitura. E depois recebeu uma comissão debaixo de uma árvore, que nem para dentro do gabinete o senhor levou. É isso, esse é o tipo de tratamento, senhor Aprígio, que o senhor destina aos profissionais de enfermagem. E eu vou dizer diretamente para a vereadora Érica, subir na tribuna e dizer, eu estou favorável à causa, eu estou preocupado com a causa, com a enfermagem, eu estou preocupado com a... Não adianta, não está resolvendo nada. O que a senhora tem que ter é atitude. Atitude. Porque ir na tribuna e dizer o seguinte, eu defendo a causa, não engana mais ninguém. Agora o fato, Márcio, é que culpar um profissional de ter mandado errado é uma baita... Como se não tivesse secretário responsável. Justamente, é isso que eu ia falar. Secretário José Alberto Arifa. O senhor é responsável. O senhor é o responsável. O senhor que deveria ter supervisionado, olhado, porque isso afeta cerca de mais de 1.000 profissionais, somando todas essa categoria, salvo engano. O senhor viu os documentos? Mostra pra gente, venha pra cá que a gente mostra aqui os documentos. O senhor deveria ter designado para alguém cuidar disso, mas o senhor deveria ter feito a supervisão, ter olhado para ver se está tudo certo, para que não penalizasse, não punisse os profissionais de enfermagem que estão no dia a dia nas UBS atendendo a população. O senhor José Alberto Arifa, secretário, o senhor é o responsável, junto com a Aprígio. Muito bem. Nós vamos chegando no final da nossa edição de hoje. Muito obrigado aí pela sua audiência. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. A gente volta na semana que vem. Até.